Saúdo a todos com a paz do Senhor. Bem, meus irmãos, chegamos ao sábado, o dia que antecede a aula da escola dominical. Domingo pela manhã, nós nos reunimos como igreja, no dia do Senhor, na casa do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. E nesse domingo 28 de abril de 2024, estudaremos a lição de número 4, que tem como tema como se conduzir na caminhada. Essa lição é parte integrante da revista editada pela CPAD para a Escola Dominical, As Lições Bíblicas para a Classe dos Adultos, que traz como tema trimestral a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista deste trimestre é o pastor Osiel Gomes, presidente das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, bairro da cidade São Luís, capital do estado do Maranhão. E para este sábado, nós temos o título proposto para a devocional: Remindo o Tempo ao longo da caminhada. O texto proposto está em Colossenses, no capítulo 4 e versículo 5. Façamos esta leitura. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Meus irmãos, remir, ou o conceito de remir, nos traz a ideia de resgatar, de trazer novamente a liberdade, ou de aproveitar novamente algo que estava extraviado, perdido, desaparecido, ou por alguma razão tolhido de praticar os seus atos, as suas ações com liberdade. Um dos primeiros exemplos que nós temos na Bíblia, ou pelo menos o mais conhecido, é o exemplo que ocorreu com José, que costumeiramente se chama nos estudos de José do Egito, né? Embora ele não fosse egípcio, quando interpretou o sonho de dois colegas que estavam presos juntamente com ele, um deles injustamente, o outro por merecimento. E ao interpretar o sonho de um deles, posteriormente este foi remido de sua pena, foi resgatado e se lembrou também de José. Em Gênesis 41, versículo 13, diz: E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Quer dizer, o cumprimento da palavra de José, remindo a um e ratificando a condenação do outro prisioneiro. Então este possivelmente seja um dos primeiros exemplos que nós vemos de remissão na Bíblia. Tantos outros existem que não dá tempo de nós comentarmos agora. Mas, olhando para o Novo Testamento, nós temos outro texto que explica o porquê nós devemos remir o tempo. Nós fomos remidos, redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós temos a incumbência de remir o tempo. Por quê? Em Efésios, no capítulo 5, e versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo nos traz a seguinte explicação: portanto, vede, a partir do 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, a primeira explicação do apóstolo Paulo do porquê devemos remir o tempo é a maldade existente nos dias, as dificuldades que estão se acumulando. E ele completa dizendo: pelo que não sejais insensatos,
mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quem pratica a remissão do seu tempo, ele pratica a vontade do Senhor. Ele deixa as obras infrutuosas da carne e começa agora a praticar o fruto do Espírito e as obras de caridade, que só podem ser alcançadas ou praticadas por uma pessoa também redimida do pecado. O segundo ponto do porquê que a Bíblia nos ensina a remir o tempo é a iminente volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, capítulo 15 e versículo 51, o apóstolo Paulo nos diz, um texto também muitíssimo conhecido: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Então, esta volta de Cristo se dá de maneira rápida, sem que haja tempo para fazer mais nada. Jesus certa vez falou: a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Também nós temos outro alerta do apóstolo Paulo, que a vinda de Cristo, além de ser rápida, ela será a qualquer momento. Não dá para se datar. Qualquer um que quis, ao longo da história, datar a volta de Jesus, se frustrou. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, nos diz assim: dizemo-vos isto, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós não sabemos quando será, mas nós sabemos que será a qualquer momento, e esta volta iminente, muito rápida, sem tempo para nada. Daí o conceito de remissão como agora utilizar-se do tempo para produzir algo para o reino de Deus. O apóstolo Paulo também, em Romanos, no capítulo 3 e versículo 25, nos traz uma importante exortação acerca daqueles que agora abraçaram a fé e vivem para agradar o Senhor Jesus, aliás, como nós já falamos ao longo da semana. Capítulo 3, versículo 25 de Romanos diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, primeiro, nós temos a certeza que nós estamos remidos e estes pecados por nós cometidos teve o seu castigo retido, porque o Senhor Jesus os pagou na cruz do Calvário. Aí o próprio apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 20, deixemos a Bíblia falar por nós, né, meus irmãos? Ele diz aqui, capítulo 6, versículo 20, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então, antes da vida cristã, os frutos do pecado que trazia vergonha. Aí diz no versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação
e, por fim, a vida eterna. Dá-nos a ideia de alguém que faz de tudo para compensar o tempo gasto com o pecado. Logicamente que nós não podemos voltar no tempo, mas de uma forma bem objetiva, nós devemos sempre procurar nos santificar, porque isto é agradável a Deus, e isto é remir o tempo. Remir o tempo é não utilizar do tempo de maneira leviana, mas tudo para a glória de Deus e para a exaltação do seu nome e proclamação do seu reino aqui na terra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma boa aula amanhã, pela manhã, na Escola Dominical. Amém.